Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na aula 10. Nesta aula, como eu havia prometido para vocês, nós vamos resolver alguns testes. Eu selecionei alguns testes dessa aula, espero ter escolhido aqueles que vocês provavelmente tenham sentido dificuldades na resolução deles no decorrer da semana, beleza? Essa aula aqui de testes vai ser pura diversão. Vamos lá, então, ao teste 1002. Pegue lá na sua apostila o teste 1002. Veja o que ele pede. Desenvolvendo-se o binômio P de x igual a x mais 1 elevado a 5, podemos dizer que a soma de seus coeficientes é... Pessoal, vocês estão lembrados na aula passada, na aula de teoria, que eu falei para vocês aqui, ó. Esse segundo item, eu pedi para vocês anotarem a parte. Era o que dizia a respeito à soma dos coeficientes. Vocês lembram quando pede a soma dos coeficientes? Pois bem, a soma dos coeficientes, o que vocês deveriam fazer? Troca as letras por 1. E foi exatamente assim que aparecia na tela de vocês. Soma dos coeficientes, troca as letras por 1. Então, aqui não vai ser diferente. Porque, caso contrário, se a gente não fizer assim, a gente vai ter que desenvolver esse binômio. Esse binômio, o desenvolvimento dele, vão ter seis termos, certo? E daí vocês iriam pegar os coeficientes e iriam somar. Aí, se não lembrasse, aí vocês teriam que fazer x mais 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1 5 vezes. Fazer esse desenvolvimento, a propriedade distributiva e assim depois somar os coeficientes. Então, simplesmente aqui, quando pede a soma dos coeficientes, troca as letras por 1 e veja lá como é que fica. Olha só, 1 mais 1 elevado a 5, portanto, 2 elevado a 5, e 2 elevado a 5 é 32. A alternativa para esse teste é a alternativa C, certo? Beleza? Então, vamos para o próximo. Exercício 1003. Vamos lá. Em potências decrescentes de y, o segundo termo do desenvolvimento de y mais 2 elevado a 5 é igual a... Olha só, relembrando aqui, ó, em potências decrescentes de y, o que ele quer dizer? Que quando você vai desenvolver esse binômio, uma potência aumenta e a outra diminui. Uma aumenta e a outra diminui. Ou seja, nesse caso aqui, a potência do y vai ser decrescente. Então, ela vai começar com 5, depois vem 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Então, vejamos aqui, como é que a gente fazia? Pegando esse binômio, y mais 2 elevado a 5, lembra do triângulo de Pascal? Eu vou colocar aqui do ladinho o triângulo de Pascal. O que significa aquela potência 5? Significa que nós estamos na linha 5. Lembrando que começa com a linha 0, deixa eu pegar aqui minha caneta, olha lá, começa com a linha 0, depois linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então, na realidade, a linha 5, aqui no triângulo de Pascal, vai ser a sexta linha, tá? Bom, o que a gente fazia? Pegava esses valores, 1, 5, 10, 10, 5 e 1, e colocava aqui do lado. O próximo passo, o que a gente faz? Dá uma olhadinha ali no sinal que está dentro do parênteses. É positivo? Então, vai somar todo mundo. Então, coloca o sinal de mais. Depois, o que a gente fazia? Quem está à esquerda começa pela esquerda, com a maior potência. Então, o y à quinta, depois vem o y à quarta, y à terceira, y à segunda, y à primeira e y a zero. Depois, o próximo passo. Quem está à direita, começa à direita com a maior potência e vem decrescendo para a tua esquerda. Então, veja lá como é que vai ficar. 2 à quinta, 2 à quarta, 2 à terceira, 2 ao quadrado, 2 à primeira e 2 a zero. Bom,
depois disso, o que a gente faz? A gente vai desenvolver essas potências, né? Então, veja lá, o 2 elevado a zero, né? Ou melhor, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Então, ali a primeira parcela vai ser simplesmente y à quinta. Depois, a segunda parcela vai ser o 5 vezes o 2, então vai ficar 10 vezes y à quarta. E assim por diante, vocês vão multiplicando cada um dos fatores, certo? Então, o que ele está pedindo? O segundo termo do desenvolvimento. O segundo termo do desenvolvimento é 10y à quarta, certo? Tudo bem aí? Então, a alternativa correta para o teste é a alternativa D. Bom, próximo teste. Teste 1005. O 1005, o que pede lá? O desenvolvimento do binômio x menos 1 à sexta vai ser equivalente a quanto? Parou, observou, dá uma olhadinha nas alternativas, não vai sair que nem cavalo louco resolvendo, tá? Dá uma olhada, dá uma cheirada nesse teste. E veja ali, veja se eu posso escrever aquele x menos 1 elevado à sexta, veja se eu posso escrever assim, ó. X menos 1 ao quadrado elevado ao cubo. Eu tenho aqui uma potência de potência, eu multiplico essas potências. Na hora que eu fizer isso, eu volto ao que era antes, certo? Mas observem aqui, eu tenho esta resposta nas minhas alternativas? Não, eu não tenho. Então, o que vocês vão fazer? Desenvolve esse produto notável, o quadrado da diferença. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E tudo isso elevado ao cubo. Nós temos essa resposta? Sim, nós temos. E a alternativa para o teste, então, é a alternativa D, certo? Então, vamos lá. Alternativa D é a correta. Vamos para o 1006. Olha só. O que ele está pedindo aqui? Ó? O coeficiente do termo em x a 98 no desenvolvimento de x menos 1 elevado a 100. Pessoal, olha esse binômio. Está elevado a 100. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso até o final? Acho que não, né? Mas vamos lembrar aqui essa fórmula que foi dada na aula. X mais A elevado a N é igual ao somatório desta expressão aqui, quando P começa com 0 e termina com N. E isso vocês vão fazendo, né, no decorrer do desenvolvimento. Então, veja só, de forma geral, como é que eu iria resolver isso? Eu iria pegar, por comparação, eu iria resolver da seguinte forma. Combinação de 100 PAP. Quem que é o nosso A? O nosso A é esse segundo termo. E quem que é o meu segundo termo? É menos 1. Então, menos 1 elevado a P, vezes quem é o meu X aqui, ó. Quem é o meu X? No caso desse meu binômio, é X mesmo. Então, vai ficar x elevado a 100 menos p. Veja só, gente, ele quer saber o coeficiente do termo em x a 98. Termo em x, eu tenho aqui, ó. Tudo que está na frente é coeficiente do x. Então, veja lá, ó, a combinação de 100 PAP vezes menos 1 elevado a p faz parte do coeficiente do x, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir quem é o p. Então, esse x elevado a 100 menos p, ele deveria ser o quê? Ele deveria ser o x a 98. Então, eu vou igualar esses dois, tá? Então, x elevado a 100 menos p é igual a x a 98. Bases iguais, eu estou diante de uma igualdade. Bases iguais,
cortam-se as bases e igualam-se os expoentes. Então, aqui eu posso falar que 100 menos P é igual a 98. Portanto, o meu P vai ser igual a 2. Pronto, está resolvida a minha questão. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o coeficiente. Volta aqui e troca o P por 2. Então, vamos fazer isso. Combinação de 100, 2 a 2, que multiplica menos 1 ao quadrado. Desenvolve o 100 agora tantas vezes quanto for esse número aqui de cima. Então, vai ficar 100 vezes 99 dividido por quanto? Daí vocês vão dividir pelo desenvolvimento total do 2. Então, 2 vezes 1, certo? E menos 1 ao quadrado é igual a 1 mesmo. Então, o 2 você pode simplificar com o 100, que vai dar igual a 50, e 50 vezes 99 é igual a 4.950. Perfeito? Bom, então aqui no caso, a alternativa para o teste é a alternativa A, certo? Vamos agora ao 1007. Olha só, o valor da expressão. Esse é um teste clássico em que o examinador dá o desenvolvimento e pede para você voltar na fórmula do binômio. Então, dá uma analisada aqui e vamos começar a montar um esqueleto. Então, todo aquele desenvolvimento que está ali escrito vai ser igual, ali dentro do parênteses, tem que ter um binômio, tá? E esse binômio, ele está elevado a quanto? A 4. Por que 4? Eu venho aqui e observo, ó, quem que está diminuindo? Ó, 4, 3, 2, 1 e aqui no final é o 0, certo? Então, é elevado a 4. Quem que é a primeira parcela do meu binômio? Vamos ver quem está à esquerda. Ó, a primeira parcela do binômio é quem está à esquerda. Então, quem está à esquerda é o 103, então começa com o 103. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui com relação ao sinal. Qual é o sinal que vem aqui no meio? É positivo ou negativo? Volta lá no binômio e verifica. O sinal está intercalando? Ah, sim. Então, é negativo. Então, tá ali, ó, negativo. Agora, vamos preencher com os números. Então, vamos ver. Quem que está mais à esquerda? É o 103? Então, o 103 vem por aqui. E quem está à direita, aqui do nosso binômio? Observa no desenvolvimento. Quem está aumentando? Quem está aumentando a potência? É o 3, né? Ó, o 3 elevado a 4, quando ele vai para a esquerda, ele está diminuindo a potência. Então, ele vem aqui, ó, tá? Então, ele vai ser 103 menos 3, certo? 103 menos 3, a quarta, é o mesmo que 100 a quarta. Nós não temos 100 a quarta ali, mas o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E tudo isso elevado à quarta. Potência de potência, multiplica as potências. Então, vai ficar 10 à oitava, certo? Então, o resultado desse teste é a alternativa D, certo? Beleza? Vamos, então, ao teste agora 1008. Vamos lá. Considere o binômio x mais 2 elevado à sexta. Olha só, ele está falando em binômio. Eu nem li as alternativas, mas a primeira coisa que tem que ter na cabeça de vocês é esta formulinha aqui, tá? A fórmula do termo geral. Então, veja só, x mais a elevado a n. Vamos identificar quem é o nosso x, quem é o nosso a e quem é o nosso n. Vamos lá. Quem é o nosso x? O nosso x, aqui no nosso binômio, é o x mesmo. Quem é o a? O A é o 2. Quem é o N? O N é 6, certo? Bom, e como é que eu desenvolvo isso? É o somatório da combinação de N, P a P, quando o P começa com 0 e termina com N, vezes o A elevado a P, vezes o X elevado a N menos P, ok?
Bom, isso feito, vamos agora ler as alternativas. Vamos ver o que diz ali na proposição 00. O desenvolvimento do binômio é um polinômio composto por 6 monômios. Olha lá na nossa aula passada, qual era a observação que eu pedi para vocês fazerem à parte? A primeira observação. A segunda observação foi com relação à soma dos coeficientes. A primeira observação foi o seguinte: a quantidade de termos que vai ter no desenvolvimento é sempre um a mais do que a nossa potência. Então, o desenvolvimento desse binômio vão ter 7 parcelas, tá? E não 6, como está dizendo ali. Então, essa proposição 00, ela está falsa, tá? Proposição número 01. O monômio x 60x à quarta pertence à expansão binomial? Bom, vamos ver o seguinte. Vamos desenvolver aqui, ó, combinação de 6p a p vezes 2 elevado a p vezes x elevado a 6 menos p. Aqui o monômio ele está falando em x à quarta, 60x à quarta. Então, o que eu vou fazer? Com essa informação, ó, x elevado a 6 menos p, ele deveria ser x à quarta. Então, o que eu vou fazer? Esse x elevado a 6 menos p, eu vou igualar a x à quarta, para descobrir qual é o valor de p, para ver se realmente aquele 60x à quarta faz parte da expansão binomial. Então, x elevado a 6 menos p é igual a x à quarta. Se é igual, eu posso agora, nós temos ali uma igualdade, as bases são iguais, eu vou cortar as bases e igualar as potências. Então, 6 menos p vai ser igual a 4. Portanto, o p vai ser igual a 2. Tem o valor de p, então agora eu vou descobrir o coeficiente do meu x à quarta. Isso aqui faz parte do coeficiente. Então, vamos substituir o 2 no lugar do p. Então, veja lá, ó. Esse é o meu coeficiente. Então, vamos ter combinação de 6, 2 a 2, vezes 2 ao quadrado. Desenvolve o 6 tantas vezes quanto for um número aqui de cima. Então, vai ser 6 vezes 5, dividido por 2 vezes 1. E 2 ao quadrado é 4. Portanto, esse resultado é 6, então aquele monômio 60x à quarta faz parte da expansão binomial. Vai ser um dos termos do nosso desenvolvimento do binômio, tá? Então, é verdadeira aquela proposição. Proposição número 02. A expansão binomial possui um monômio cujo coeficiente é maior do que 200. Bom, gente, aqui, como a gente tem que desenvolver, tá? Então, desenvolvendo aí agora, voltando a essa fórmula, desenvolvendo com o n variando, né? De 0 até, desenvolvendo com o p variando de 0 até chegar no valor máximo, que é o n igual a 6. Então, como é que vai ficar? Combinação de 6, 0 a 0, vezes 2 elevado a 0, vezes x elevado a 6 menos 0. Mais, agora, vocês estão aumentando o valor do p, ó, tá vendo? Agora vai ser com 1. Depois, com 2. Depois, com 3. Ai, prof, eu tenho que desenvolver tudo? Tem, tá? Depois com o p igual a 4, depois com 5 e depois com 6. Desenvolvendo todas essas continhas, vocês vão chegar no seguinte resultado. Combinação de 6, 0 a 0 é 1, ou vocês pegam lá na linha 6 o triângulo de Pascal. 1, 6, 15, né? Depois aqui vocês têm o 20, 15, 6, né? E assim por diante. E depois, o que ele está pedindo lá, ó?
ele pergunta se a expansão binomial possui um monômio cujo coeficiente é maior do que 200. De fato, esse daqui, ó, 15 vezes 16, realmente vai ser maior do que 200. Se vocês fizerem a continha, vai dar 240, tá? É maior do que 200, portanto, a proposição está verdadeira, certo? Proposição número 03. Vamos ver aí o que diz a 03. Na expansão binomial, todos os coeficientes são divisíveis por 2. Dá uma olhadinha aqui, ó. Com exceção do primeiro, o primeiro não é divisível por 2, tá? Então, ela é falsa, essa proposição 03. A 4. A soma dos coeficientes do primeiro e do último termo é um número múltiplo de 5. Do primeiro e do último termo. Então, veja lá, 1 mais 64 é igual a 65. Portanto, é realmente um número múltiplo de 5. A proposição está verdadeira, certo? Bom, vamos agora para o teste 1009. Vamos lá. No desenvolvimento do binômio x menos 1 elevado a 100, segundo as potências decrescentes de x, a soma dos coeficientes do segundo e do quarto termo vai ser igual a quanto? Vamos lá. Veja só. Esse aqui a gente pode meio que contar na mão, tá? Ele está pedindo a soma dos coeficientes do segundo e do quarto termo. Então, vejamos aqui, ó. Como é que ficaria, genericamente falando, o segundo e o quarto termo? O que eu fiz? Eu peguei o binômio que foi dado e vou desenvolver até o segundo termo. Olha lá, não, até o quarto termo. Veja. Vai ficar combinação de 100, 0 a 0, menos 1 a 0 e x elevado a 100 menos 0. O segundo termo é com 1, tá? O p vale 1. O terceiro termo, o p vale 2. O quarto termo, o p vale 3. Tá aqui, ó. Então, eu desenvolvi, isso daí vocês iriam desenvolver até o 100? Não, não precisa, o examinador não é tão sacana assim, tá? Então, a propósito, deixa eu fazer um comentário para vocês aqui. Na nossa aula que vem, nós vamos fazer, continuamos na aula de binômio, né? Só que daí vai ser um termo específico, vocês vão ver como é mais fácil. E tudo isso baseado na mesma fórmula, tá? Então, a gente não precisa fazer o desenvolvimento inteiro. A gente vai direto no ponto. Quando é um termo específico, a gente vai direto ao ponto, tá? Bom, então nós já temos aqui, o segundo termo, né? Com o quarto termo. E ele quer saber os coeficientes. Então, pega só isso que ele está falando aqui para a gente, ó. E soma os dois. Combinação de 100, 1 a 1, vezes menos 1 a primeira, mais combinação de 100, 3 a 3, menos 1 a terceira, certo? Isso vai ser igual a 100 que multiplica menos 1, mais, daí desenvolve essa combinação, tantas vezes quanto for o número de cima. E esse número de cima, né, vai ser o denominador completinho, tá? O fatorial desse número completinho. E vezes menos 1, porque menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Resolvendo essa conta, menos 100 que é mais 161 vezes 700, que multiplica menos 1. E isso vai ser igual a menos 161.800. Alternativa para o teste, alternativa C. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos lá. Teste 1014. Se x mais p ao cubo, então veja lá, olha o desenvolvimento disso aqui, tá? Ele está em forma de binomial, não em forma de combinação. Então, pode-se afirmar que o p vale quanto? Então, veja lá, a gente tem aqui, ó,
o x mais p elevado ao cubo. Observa, tem uma potência que ela está decrescendo, tem uma potência que ela está aumentando. Se eu for escrever esse número, essa soma de binomiais aqui, ó, na forma de combinação, eu teria isso aqui, não teria? Isso aqui está mais, vamos dizer assim, mais familiar para vocês, porque a gente está vendo a fórmula com combinação, né? Então, veja, combinação de 3, 0 a 0, x ao cubo. Combinação de 3, 1 a 1, vezes menos 4 elevado a 1, x ao quadrado. Combinação de 3, 2 a 2, menos 4 ao quadrado, x a primeira. Opa, o x está decrescendo. E quem está aumentando? Hein? Quem está aumentando? O menos 4. Então, veja lá, vai ser x mais menos 4. Ou seja, esse binômio é x menos 4 ao cubo, tá? A alternativa para o teste é a alternativa A. Teste 10, 17. Opa, acabou ficando aqui um item B que eu esqueci de apagar. Mas deixa ele quietinho aí, tá? Não, ele não vai incomodar. Daqui a pouco nós vamos utilizá-lo. Vamos ver o que esse teste pede para a gente. Se A é o terceiro termo do desenvolvimento de x ao quadrado mais 1 sobre x elevado à quinta, e B é o quarto termo do desenvolvimento de 2x menos meio elevado à sétima, segundo as potências decrescentes de x, assinale o que for correto. Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós temos aqui a fórmula do termo geral, certo? Bom, então eu vou pegar o primeiro binômio e ele está falando ali, ó, que o A é o terceiro termo. Então, A é igual a T3, certo? Se ele está falando que é o terceiro termo, o que acontece com o P? Primeiro termo, 0. Segundo termo, 1. Terceiro termo, 2. Então, o P vale 2. Certo? Tá. No segundo binômio, ele fala que o B é o quarto termo do desenvolvimento. Então, do segundo binômio. Se é o quarto termo, primeiro termo, o P vale 0. Segundo termo, o P vale 1. Terceiro termo, o P vale 2. Quarto termo, o P vale 3. Então, o P vale 3, tá? Faz na mão, gente. Vai contando nos dedos aí para não se perder, tá? Bom, então agora a gente já sabe o valor do P, tanto do primeiro binômio quanto do segundo. Então, veja lá, ó, o A vai ser igual a quanto? Combinação de 5, 2 a 2. 1 sobre x ao quadrado, vezes x ao quadrado elevado ao cubo. Porque vai ser aqui, ó, 5 menos 2, por isso ao cubo, tá? Qual que é o próximo passo que eu falei para vocês fazerem? Explode, separa todo mundo. Então, veja lá como é que fica, ó. 5 vezes 4 dividido por 2 vezes 1. Esse 1 do numerador ao quadrado e o x do denominador, ele fica com a potência negativa. Então, vai ficar x elevado a menos 1 ao quadrado, vezes x elevado à sexta. Ok? Bom, e agora? Agora é só fazer continhas. Olha lá, ó. O desenvolvimento aqui vai ficar 10. X elevado a menos 2 vezes x elevado à sexta. Multiplicação de mesma base. Mantém a base, soma os expoentes. Então, vai ficar x à quarta. Então, o A vai ser igual a 10x à quarta. Vamos fazer a mesma coisa com o B. Olha lá, o B, combinação. Nós já sabemos que para o B, o P vale 3. Então, vai ficar combinação de 7, 3 a 3, menos meio elevado ao cubo,
vezes 2x elevado à quarta, que é o 7 menos o 3. Separa todo mundo aí, tá? Desenvolve a combinação. Então, veja lá como é que vai ficar. O desenvolvimento da combinação é 35. Menos meio ao cubo, o menos também está elevado ao cubo. Então, menos vezes menos vai dar menos. Então, aqui, menos 1/8. Vezes a potência 4, ela é do 2 e é do x. Portanto, 16x à quarta. Simplificando o que pode simplificar, o 16 com o 8, vai ficar 2. E 2 vezes 35 é 70. 70 vezes menos 1, menos 70x à quarta. Tá? Bom, então agora nós já temos o valor de A e o valor de B. Vamos agora analisar as proposições. Veja só. Puxa vida, aqui eu já coloquei direto as proposições, mas tudo bem, vamos lá. A dividido por B. Pega o valor do A, x à quarta, e divide por B, que é menos 70x à quarta. Simplificando o numerador com o denominador, vai ser igual a menos 1/7. Proposição verdadeira. Item 2, B menos A. O B é menos 70x à quarta, menos o 10x à quarta. Vai ser igual a menos 80x à quarta. Tá? Então, aqui no caso, vai ser verdadeira a proposição também. Tá? Item 4. 7A mais B é igual a 7 vezes o A. O A é 10x à quarta, mais menos 70x à quarta. É igual a 0, tá? Então, nesse caso aqui, a proposição também é verdadeira. O item 08. O 08 pede que a gente calcule o A ao quadrado. O A ao quadrado, ele nos informou que é 100x à quarta. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. 100x à quarta? Não, porque olha só, 10x à quarta, que é o valor do A, e o A inteiro está sendo elevado ao quadrado. Então, vai ficar 100x à oitava. Portanto, aqui o 100x à oitava, ele é diferente do 100x à quarta que ele apresentou na alternativa, certo? O 16, o item 16 afirma que A mais B é igual a menos 60, tá? Então, aqui no caso, está faltando o x, né? Por isso que é falsa proposição, porque na realidade vai ser igual a menos 60x à quarta. Aqui, gente, vocês vão me desculpar, eu comecei a resolver e comecei a colocar a resposta aqui na frente das minhas proposições, mas aqui os cálculos estão corretos. E o verdadeiro e o falso aqui é referente às proposições que foram dadas aqui, tá bom? Então, vocês queiram me desculpar aqui, uma falha aqui na minha elaboração da tela, tá? Então, a sequência aí no caso fica VVV, FF, ok? Vamos ao teste 10-18. Olha só, no desenvolvimento do binômio, então, x ao quadrado sobre 2, mais ax elevado a menos 1, tudo isso elevado à sétima, segundo a ordem decrescente de seus expoentes, o quinto termo, ele está falando para a gente que é o quinto termo, é igual a 70x elevado a b dividido por 81, com a e b constantes racionais. Nessas condições, a mais b é igual a quanto? Então, vamos lá. Lembrando da fórmula do termo geral, vamos resolver isso aqui de forma geral também. Então, veja lá como é que fica o desenvolvimento. O T5, ele está nos informando que é 70x elevado a b dividido por 81, certo? Então, eu posso chegar
a seguinte conclusão: o meu P vale quanto? Se é o quinto termo. Se é o quinto termo, o P vai valer 4, ok? Bom, se o P vale 4, então agora vamos substituir o 4 no lugar no desenvolvimento. Combinação de 7 e 4 a 4, ax elevado a menos 1 elevado a 4, vezes o x ao quadrado sobre 2 ao cubo, certo? Vamos lá. E tudo isso tem que ser igual a quanto? 70x elevado a b sobre 81. Sabendo que o x, nós vamos agora descobrir quem é o valor de x, né? Então, veja só, como é que vai ficar isso? Desenvolvendo a combinação, a potência 4, ela é tanto do a quanto do x elevado a menos 1. Então, vai ficar a elevado a quarta vezes x a menos 4, vezes x ao quadrado ao cubo, x à sexta. E o denominador, que é 2, vai ficar elevado ao cubo, portanto, vai ficar igual a 8. Então, veja lá como é que fica a nossa expressão. 35, a quarta, x à quarta vezes x à sexta, produto de mesma base, mantém a base, soma seus expoentes. Menos 4 com 6 vai ser igual a 2, portanto, x ao quadrado. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o nosso B vale 2. Vamos fazer uma simplificação aqui, ó. O 35 vocês podem simplificar com o 70. Então, aqui no caso, como é que fica isso? Vai ficar a quarta dividido por 8 igual a 2 dividido por 81. Nós sabemos que o a deverá ser mais ou menos 3, certo? Bom, então fazer o seguinte, se eu tenho que somar a com b, eu poderia ter o a valendo 2/3 e o b 2, ou eu poderia ter o a valendo menos 2/3 e o b 2. Se o a for igual a 2/3, o resultado dessa soma vai ser 8/3. E se o a valer menos 2/3, essa soma vai ser igual a 4/3. Então, o resultado para o nosso teste é a alternativa D. Beleza, gente? Bom, eu espero ter realmente ajudado vocês nessa aula de exercícios, tá? Espero que não tenha ficado nada assim para trás. Espero que tenha sido bem proveitosa para vocês. E a gente se vê na próxima aula, aula 11, onde a gente vai ver um termo específico, ok? Pessoal, tenham todos uma ótima semana, um bom feriado para vocês e que Deus esteja com todos com vocês e protegendo. Beleza? Beijinho, beijinho para vocês, pessoal. Até!